Bom, primeiramente, pessoal, foi um prazer. Quando o Cris me convidou, falou: pô, Gui, você topa pregar um dia? Eu falei: ô, amarradão, legal. Quase que era zoeira. Mas ainda mais da maneira com que a gente lida, tem lidado a nossa vida. Eu acredito que compartilhar uma palavra é mais do que você simplesmente transmitir um conteúdo ou uma doutrina através de uma elucidação bíblica que você teve quando deu a palavra, enfim, alguma coisa que você ganhou para si. Mais do que isso, eu acho que é colocar alguma coisa que deu significado para a sua vida e que pode dar significado para a vida dos outros. A gente tem essa prerrogativa, né, de trabalhar, enfim, temos como base a missão integral. E a missão integral, ela não tira o homem do contexto em que ele está. Não é uma palavra que vem de uma torre de marfim, uma palavra que vem descontextualizada. Preza por salvar o homem todo, né? O evangelho todo para o homem todo, onde ele estiver. Então, sem descontextualizar, sem tirar isso do nexo de onde ele está. Enfim, o homem está no contexto cultural, no contexto social. E a igreja, o evangelho, ele precisa ser suficiente para esse homem, onde quer que ele esteja. E um evangelho contextualizado só pode vir de uma igreja contextualizada, diria o René Padilha. E graças a Deus eu vejo que a gente está no caminho, né, conseguindo trabalhar dessa forma. Bom, queria ler com vocês duas passagens. O primeiro versículo é Eclesiastes 4, versículo 1. Vi ainda todas as opressões que se fazem debaixo do sol. Vi as lágrimas dos que foram oprimidos, sem que ninguém os consolasse. Vi a violência na mão dos opressores, sem que ninguém consolasse os oprimidos. Próximo trecho em 2 Coríntios 1, a partir do versículo 3. Diz: Bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai de misericórdias e Deus de toda consolação. É Ele que nos conforta em toda a nossa tribulação, para podermos consolar os que estiverem em qualquer angústia, com a consolação com que nós mesmos somos contemplados por Deus. Porque assim como os sofrimentos de Cristo se manifestam em grande medida a nosso favor, assim também a nossa consolação transborda por meio de Cristo. Mas se formos atribulados, é para o vosso conforto e salvação. Se somos confortados, é também para o vosso conforto, o qual se torna eficaz, suportando vós com paciência os mesmos sofrimentos que nós também padecemos. A nossa esperança a respeito de vós está firme, sabendo que, como sois participantes de sofrimentos, assim o sereis da consolação. Porque não queremos, irmãos, que ignoreis a natureza da tribulação que nos sobreveio na Ásia, porquanto foi acima das nossas forças, a ponto de desesperarmos-nos até da própria vida. Contudo, já em nós mesmos, tivemos a sentença de morte, para que não confiemos em nós, e sim no Deus que ressuscita os mortos, o qual nos livrou e livrará de tão grande morte, em quem temos esperado, que ainda continuará a livrar-nos, ajudando-nos também vós, com as vossas orações a nosso favor, para que por muitos sejam dadas graças a nosso respeito, pelo benefício que nos foi concedido por meio de muitos. Queria orar novamente. Senhor Jesus, muito obrigado por essa oportunidade, muito obrigado pela vida de cada um aqui. Senhor, abençoa essa nossa reunião, esse nosso momento de busca. Senhor, que eu fale aqui não seja nada meu, Senhor, mas que seja algo que está no Teu coração, diretamente para o coração das pessoas que vão ouvir. Em nome de Jesus. Amém. Bom, essa mensagem tem como título, se assim posso dizer, o Consolador. E ela surgiu de um sentimento ruim, né? Entre aspas. Que foi de ouvir o testemunho de uma jovem, amiga nossa. Ela tem 19 anos. E há 4 anos ela luta contra a leucemia. E ela desenvolveu um estágio quase terminal. E já foi, assim, num termo de responsabilidade, tá? Porque ouviu dos médicos que não há mais nada o que podia ser feito através da medicina. E no testemunho dela, ela falando, ela transmite uma serenidade tão grande, uma clareza tão grande, uma fé tão grande,
que me faz pensar, seria essa a paz que excede todo entendimento, que o apóstolo Paulo falou em Filipenses 4:7? Seria essa a shalom que o Senhor Jesus prometeu, quando falou lá, deixo-vos a minha paz eu vos dou, e essa paz não é como a do mundo. Porque para mim, só através disso, só através dessa paz, alguma coisa desse calibre pode acontecer. Quando eu estava conversando com isso com a Tarsila, que está aqui, a gente chegou a uma conclusão, como eu me senti completamente impotente nessa situação. O que eu vou falar? O que a gente vai falar, né? Nós, seres humanos, a gente tenta colocar tudo numa lógica linear. A nossa lógica é falha, né? Tudo acontece por um motivo. Então, eu tento ver razão em todas as coisas. Eu tento ver, poxa, aconteceu isso, mas é para isso, que bom. E às vezes a gente até se consola com essa palavra, com essa razão. E até a gente tem essa pretensão de explicar por que as coisas acontecem. Mas a verdade é que a verdadeira razão pela qual as coisas boas ou mais acontecem, né, elas vão muito além da nossa compreensão. É muito além da nossa lógica humana de causa e efeito, de causa e consequência. E nesse sentimento de impotência, eu falei o seguinte, bom, quem sabe alguns anos atrás eu soubesse o que te falar, assim. Hoje a gente só consegue orar e desejar essa paz que excede todo entendimento, que chegue, que nos alcance, que essa misericórdia de Deus nos alcance dessa maneira. Eu acredito que todos nós, cristãos, em algum momento da nossa caminhada, a gente deu algum lugar para, pelo menos no meu caso, lugar para soberba de achar que sabe tudo, de achar que pode responder tudo, de achar que o meu Cristo, pessoal, pode te salvar. Ou seja, que a minha doutrina acerca de Cristo, ela é suficientemente boa para lidar com o seu problema. E isso eu vejo como uma arrogância sem precedentes. Recentemente um um colega, a gente estudou junto, e o pai dele é um renomado artista plástico aqui do Paraná, e ele estava andando de moto e o ônibus desses amarelos furou o sinal, na caruda. Pegou e passou por cima dele, morreu na hora. E foi uma coisa assim que todo mundo, nossa, meu Deus, e aí? E esse meu amigo, ele sempre busca muito, ele é espírita, agnóstico, enfim, eu não sei definir qual é a linha filosófica de vida dele. Ele sempre coloca algumas coisas. E uma das postagens dele no Facebook, ele até excluiu, foi meio ofensiva, foi que ele relatou que alguém próximo a ele, uma pessoa evangélica, chegou para ele e disse: olha, filho, as coisas acontecem por um motivo. Deus, ele levou seu pai, mas ele queria te alcançar. E ele falou: tá, então Deus matou meu pai, assassinou meu pai para me alcançar. Então, vá para o inferno, você e o seu Deus. Eu não acredito que o meu Cristo consiga salvar outra pessoa. O meu Cristo, a minha doutrina acerca de Cristo não consegue salvar nem a mim. Que dirá ao próximo? A grande verdade que eu vejo é que essas perguntas que a gente faz do porquê aconteceu, Senhor, mas por que você não acaba com a fome? Senhor, mas por que você não acaba com a tragédia, com a desgraça do mundo? Senhor, por que você permitiu massacres? Por que você permitiu Auschwitz? Senhor, cadê você? Eu acredito que esse tipo de pergunta está no nosso coração, assim, pelo menos no meu, lá no armário, bem trancadinho, colocado naquele lugar onde as perguntas não têm resposta. E por mais que a gente creia no Deus Todo-Poderoso, e por mais que a gente tenha experiências com Deus, e por mais que a gente busque, essas perguntas, elas continuam na nossa cabeça. Esses tempos,
Tem um amigo que também tem essa filosofia mais espírita, de causa e consequência, e ele estourou um cano do apartamento dele e entrou água. E, tipo, ele não estava em casa, tinha viajado e tal, e entrou água em uns 6 apartamentos do andar. Ele teve um prejuízo assim de uns 3 mil reais. Daí ele falou: poxa, Gui, eu queria entender por quê, qual que é a lição de tudo isso, o que Deus quer me ensinar com isso, o que tem a ver. Eu falei: cara, o que eu vou te dizer? A chuva, ela cai sobre os maus e sobre os bons. O que a gente faz disso, a partir disso, é que é o grande X da questão. Então, se você tem esse tipo de pergunta também, de por que Deus permitiu isso, por que Deus permite essas coisas, eu lamento informar, mas não é hoje que a gente vai sair daqui com uma resposta pronta, com uma resposta formatada. Acredito que talvez a gente tenha essa resposta. Um dia, quem sabe. A grande verdade é que nós cristãos não podemos ter a pretensão de saber todas as respostas. Nós somos seres humanos, amados pelo Senhor, atraídos pela graça, e não seres dotados de uma super capacidade para resolver qualquer questão. Nós não temos e nem teremos a resposta para o sofrimento, para a injustiça, para a dor, para a morte. Eu não tenho a resposta. Mas uma coisa que nós, cristãos, que cremos no Evangelho, que cremos em Jesus Cristo, uma coisa que nós temos diferente das demais pessoas, não porque nós sejamos melhores, pelo contrário, é que nós temos a alegria e a graça de andar na companhia de um Deus que sofre conosco, que tem compaixão de nós, um Deus que experimentou e por isso tem compaixão da nossa condição. Deus, na sua imensa, infinita sabedoria, através de Jesus Cristo, Ele, ao ouvir esses questionamentos de Deus por quê, Ele não simplesmente deu uma resposta. Ele não formatou uma resposta e falou: é isso. Mas Ele se fez a resposta. Ele se fez a resposta para o sofrimento humano. Pessoalmente, encarnado. A resposta de Deus ao sofrimento, à dor, à injustiça, à miséria, à pobreza, ela não é uma manifestação metafísica, uma doutrina, alguma coisa intangível da Torre de Marfim. A resposta de Deus, ela é vivencial. Ou seja, a gente só pode ter essa resposta se nós vivemos. A resposta de Deus, ela é relacional. Nós só vamos saber essa resposta se nós nos relacionarmos com Deus. Com um relacionamento sincero, um relacionamento verdadeiro com a pessoa de Jesus Cristo. Eu queria ler João 9, de 1 a 3, rapidinho. João 9 fala assim: caminhando Jesus viu um homem cego de nascença. E os seus discípulos perguntaram: Mestre, quem pecou, este ou seus pais, para que nascesse cego? Respondeu Jesus: nem ele pecou, nem seus pais, mas foi para que se manifestem nele as obras de Deus. Ou seja, a resposta de Jesus, ela é, completamente fora da lógica humana. A lógica humana é: poxa, você fez, tá, mereceu. Como meu amigo, ele procurava entender um motivo, uma lição que Deus queria ensinar para ele, se ele mereceu ou não, enfim. Ou então, a nossa primeira reação é apontar o dedo. Falar: olha, aconteceu isso, mas é por causa disso. Ah, mas você pode ter certeza que foi por causa de alguma coisa assim. Então a resposta de Jesus, ela é contrária, ela é antítese à resposta religiosa para o sofrimento. Porque a resposta de Jesus se baseia na graça de Deus, para que nele se manifestem as obras de Deus. E ao longo de todo esse capítulo aqui de João 9,
o cego vai, se lava no tanque, volta vendo, e os fariseus interrogam Jesus e interrogam o cego, e o cego fala, enfim, se ele é pecador eu não sei, só sei que eu era cego, agora eu vejo. E Jesus lá no final diz, no versículo 39, eu vim a este mundo para juízo, a fim de que os que não veem vejam, e os que veem se tornem cegos. Ou seja, a nossa visão humana do problema, do sofrimento, do pecado, da dor, ela não tem valor. Então Deus, através de Jesus Cristo, ele se fez companheiro do sofrimento humano. E essa é a resposta de Deus para o sofrimento. Recentemente, uma menina, o Papa Francisco visitou o campo de concentração e uma menina perguntou para ele, tá, Papa, mas por que Deus permitiu tanta coisa, o que aconteceu e tal? Ele falou, olha, você fez a única pergunta que eu não consigo responder com palavras, mas faltando palavras as minhas lágrimas respondem. Então Jesus Cristo, ele não respondeu a esse questionamento com palavras, ele respondeu com lágrimas. Ele respondeu sendo feito participante do nosso sofrimento. Um pouquinho mais para frente, no livro de João, em João 11, eu vou ler aqui do versículo 31 ao 38. Isso aconteceu quando Lázaro, amigo de Jesus, tinha morrido. Os judeus que estavam com Maria em casa a consolavam, e vendo-a levantar-se depressa e sair, seguiram-na, supondo que ela ia ao túmulo para chorar. Quando Maria chegou ao lugar onde estava Jesus, ao vê-lo, lançou-se-lhe aos pés, dizendo, Senhor, se estiveras aqui, meu irmão não teria morrido. Jesus, vendo-a chorar, e bem assim os judeus que a acompanhavam, agitou-se no espírito e comoveu-se, e perguntou, onde o sepultaste? Eles responderam, Senhor, vem ver. Jesus chorou. Então disseram os judeus, vede o quanto amava. Mas alguns objetaram, não podia ele, que abriu os olhos ao cego, fazer com que este não morresse? Jesus, agitando-se novamente em si mesmo, encaminhou-se para o túmulo. Era este uma gruta cuja entrada tinha posto uma pedra. Então nessa passagem aqui a gente vê Jesus se comovendo pelo menos 3 vezes. Primeiro ele se agitou ao ver Maria, depois ele chorou, e depois quando ele chegou no túmulo ele se agitou novamente. Isso mostra que Deus, ele sofre conosco. Isso mostra que Jesus, ele não está alheio às aflições. Ele não está alheio ao que está acontecendo com a gente. Mais do que isso, né? No martírio de Jesus, ali quando ele estava sozinho, humilhado, ferido, exposto na cruz, ele que foi o maior homem que já existiu, o Salvador da humanidade, estava condenado à morte. E ele fez a mesma pergunta que todo justo faz ao sofrer uma aflição a qual ele não pode resistir. Ele falou, Deus meu, por que me desamparaste? Com essa pergunta, Jesus ele se identifica profundamente com cada um de nós. Com essa pergunta, Deus ele se coloca no nosso lugar. No nosso lugar que muitas vezes, passando por um sofrimento, passando por uma prova, por uma tribulação, nós pensamos que estamos desamparados por Deus. No entanto, ao mesmo tempo em que Jesus fez essa pergunta, o próprio Jesus respondeu esse questionamento e todos os nossos questionamentos da maneira mais satisfatória, da maneira mais clara possível. Ele entregou a própria vida dele por cada um de nós, para que hoje nós possamos viver uma nova vida. E essa nova vida, ela não tem sabor de mel, né? Ela não é essa vida vitoriosa em todos os sentidos. Não quer dizer que eu não vou ter sofrimento, que eu vou liberar um brado de vitória e todos os meus problemas, eu proclamo a vitória na minha vida. Recebo. Não é isso. Graças a Deus não é isso, né, Cris? Esse sacrifício de Jesus não é uma promessa de que nós não vamos falhar, de que nós não vamos ter aflições. Pelo contrário, Jesus promete
no mundo tereis aflições. Mas essa é uma promessa de que, embora nós tenhamos aflições, de que embora nós tenhamos tribulações, nós vamos ter sempre conosco, um Consolador eterno, que chora as nossas lágrimas, que sente as nossas angústias e que participa de maneira concreta, de maneira viva, de cada um dos nossos sofrimentos. Só até aí.